Graça e paz. Eu me chamo Ricardo e sirvo no reino como apóstolo. Estou aqui para lecionar pelo IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida, que é um órgão da nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a esperança da África e do Brasil. Vamos dar continuidade no curso de Teologia, na matéria Aconselhamento Cristão. Falando em aconselhamento, eu gostaria de te aconselhar a assistir a primeira aula, caso você não tenha assistido. Senão você não vai entender essa segunda aula. Vamos ao resumo da primeira aula. Aprendemos que, além dos pastores, todos os membros podem atuarem como conselheiro cristão. Todos os membros. Pois a Bíblia nos dá esse respaldo. Ou seja, essa função não é restrita aos psicólogos, psiquiatras, orientadores ou outros profissionais das ciências sociais. Todos podem atuar como conselheiro cristão. Aprendemos também que a igreja deve ser a maior comunidade terapêutica do mundo, pois a igreja deve ensinar sobre o perdão, compaixão e a graça. Afinal de contas, nós recebemos perdão do nosso Deus. Fomos alcançados pela graça do Senhor Deus. No livro de Efésios vai falar que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Logo, nós devemos passar adiante. Isso significa que nós devemos amar como Jesus amou. No livro de João, capítulo 3, versículo 34 e versículo 35, Jesus falou o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vós vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E Jesus deu a sua vida por nós. Logo, nós também devemos dar a nossa vida pela vida do nosso próximo. Por isso que a igreja deve ser a maior casa terapêutica do mundo, porque nós devemos tratar das pessoas. Aprendemos também que a palavra, a oração, a meditação e a comunhão com o Espírito Santo não pode faltar na vida do conselheiro, porque o conselheiro vai conduzir os conselhos de maneira que o aconselhado entenda que ele também precisa ter uma vida de separação, uma vida de santificação, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra do Senhor, para que ele possa aprender a resolver os seus problemas mediante a leitura da palavra de Deus, para que ele não possa ficar dependente do conselheiro a vida toda. Vamos ler o livro. Eu vou ler a partir da página 22. Acompanhe aí essa leitura. Há diversas formas de classificar os problemas humanos. Nós vamos ver 3 formas de classificar os problemas humanos. A primeira forma será apresentada por Joyce, a segunda por Adam e a terceira pelo escritor do livro. Joyce classifica como problema emocional, problema de relacionamento com o próximo, problema familiar, problema sexual, problema de abuso e de transtorno e etc. Meu comentário. Acho coerente, porém muito complexo, pois dessa forma nós vitimamos a pessoa.
principalmente quando a pessoa sofreu algum tipo de abuso ou rejeição no passado. Nós tendemos a colocá-la como vítima. Não que ela não tenha sido. O problema é que ela fica nessa posição pelo resto da vida dela e acaba pecando. Porque Jesus nos ensinou a perdoar. E se nós não perdoamos, nós nos tornamos pecadores. Então, nós temos que ter cuidado, pois nós já estudamos que normalmente os problemas são consequências dos pecados. Ou seja, o homem não é uma vítima. O homem é tão pecador como todos os demais homens. Adam classifica como 3 fontes específicas de problema na vida: atividade demoníaca, pecado pessoal e pecado interpessoais, como os matrimoniais, familiares, etc. Meu comentário: acho bem coerente, porém acho que está incompleta essa classificação. O escritor do livro foi mais preciso na classificação dos problemas do ser humano. Ele classifica como problemas de ordem orgânica e não orgânica. Os problemas orgânicos são do campo da medicina e os não orgânicos são do campo de aconselhamento pastoral. O que seria problemas orgânicos? Vamos falar um pouco sobre? Vamos lá. Problemas orgânicos são problemas que causam doenças que são diagnosticadas através de exame laboratorial. Por exemplo, tumores, derrames, resfriados, problemas cerebrais. Em relação desse último problema cerebral, o escritor explicou muito bem que não devemos chamar o problema cerebral de problema mental. Olha que interessante. Pois a medicina não consegue diagnosticar o problema da mente, pois é um mistério para ela. Normalmente nós falamos assim: a pessoa tem problema mental, e não é bem assim. Leiam aí no livro. A medicina consegue diagnosticar um mau funcionamento do cérebro. Esse automaticamente afeta a mente da pessoa. Por isso, ela precisa se medicar. Ou seja, o conselheiro precisa ficar atento para tentar identificar o problema. Por exemplo, desequilíbrio na nutrição pode afetar a nossa conduta. Por exemplo, a cafeína e o açúcar são estimulantes, ou seja, pode tirar o sono da pessoa. A falta de exercício pode surtir efeito em nossa conduta. Por exemplo, afeta o humor da pessoa. Esse é um dos problemas dos jovens de hoje, pois antigamente a mãe brigava com o filho para ele entrar, e agora ela tem que brigar com o filho para ele sair, para brincar de bola, de pique-bandeirinha. Enfim, há uma grande diferença da juventude de hoje para a juventude de antigamente, porque a mãe tem que brigar com os filhos para que eles possam se exercitar. Porém, nem todas as mães entendem que os filhos devem brincar do lado de fora, porque elas entendem que os filhos dentro de casa eles estão protegidos. Porém, isso é muito ruim para a juventude. Nós vemos muitos jovens entrando em depressão devido ao uso excessivo do celular,
de computador, enfim. Nós vemos até jovens que têm déficit ou falta de vitamina D. Enfim, o conselheiro, ele precisa tentar identificar a origem do problema, pois o ser humano ele pode apresentar determinados comportamentos, conforme nós já falamos anteriormente, devido ao uso de algum medicamento. Nós também podemos nos deparar com pessoas que tenham problemas com drogas, e aí automaticamente nós precisamos encaminhar essa pessoa para o profissional adequado para que a pessoa possa então se tratar, ok? Então, doenças orgânicas são doenças diagnosticadas através de exames laboratorial. Nós precisamos ficar atentos a isso. Os problemas não orgânicos são os seguintes: são aqueles que não são diagnosticados através de exames laboratorial. A pessoa tem insônia, dor de cabeça constante, choro constante, tem alucinações, ansiedade, fobia de tudo, sente vontade de morrer, complexo de inferioridade, não ama mais o seu cônjuge, enfim. Depois de verificarmos se a pessoa faz uso de algum medicamento ou se ela tem alguma doença orgânica e o resultado for negativo, podemos afirmar que os problemas apresentados são de origem espiritual. E se a pessoa não se tratar, a doença não orgânica acaba virando uma doença orgânica. Por isso, a pessoa precisa cuidar da sua saúde emocional, precisa largar o pecado para que ela não possa pagar o preço. Eis aí a razão porque muitas pessoas têm problema de coração, de diabetes, de pressão alta e por aí vai. Resumo: normalmente o que causa as doenças ou os problemas não orgânicos são os pecados. Talvez alguém possa me falar assim: mas se a pessoa foi violentada ou se ela foi traída, automaticamente ela terá um trauma. Sim, é verdade. Mas o apóstolo Paulo falou que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Ou seja, se eu tem um trauma referente a uma traição ou referente a uma rejeição, é porque eu não liberei perdão. Logo, eu preciso me libertar. Como eu posso me libertar? Liberando perdão. Por mais que essa pessoa já tenha morrido, faça esse exercício. Fale: eu te perdoo, fulano. Se possível for, fale até o nome da pessoa. Porque se nós temos problemas de traumas, é porque nós precisamos liberar perdão. Se eu não libero perdão, automaticamente eu estou pecando. Conforme eu já falei anteriormente, eu sou pecador, como todos os demais homens. Enfim, o problema não sendo de origem orgânica, então o problema é por causa do pecado. Por isso que o conselheiro precisa atentar para esses dois detalhes. Analisar o caso para ver se o problema é de origem orgânica ou se o problema é de origem não orgânica. Sendo de origem orgânica, nós devemos encaminhar a pessoa para o profissional adequado para que então a pessoa possa resolver o seu problema. Agora, o problema não sendo de origem orgânica, nós temos que aconselhar de acordo com a palavra de Deus. Até aqui, nós aprendemos 3 formas de classificar os problemas humanos. A primeira forma foi apresentado por Joyce,
a segunda por Adam e a terceira pelo escritor do livro. Vamos para a página 25. Na página 25, o escritor ele vai apresentar 3 tipos de aconselhamento cristão. O primeiro tipo, ele chama, deixa eu marcar aqui, ele chama de noutetico, ok? Noutetico. O segundo tipo de aconselhamento, ele chama de paraclético. O terceiro tipo, ele chama de jodegótica. Jodegótica, ok? Ou guia. É mais fácil. Vamos ver o aconselhamento noutetico. O aconselhamento noutetico é um termo acunhado pelo Dr. J. Adam. Vem do grego nouteteo ou noutesia, que significa admoestar, advertir e instruir. Vamos ler em Romanos capítulo 15, versículo 14, para que os irmãos possam compreender melhor. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Vamos ler também 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Conforme nós lemos na palavra do Senhor Deus, nesse primeiro tipo de aconselhamento, noutetico, nós devemos aconselhar com a admoestação em mente. Ou seja, se for necessário exortar, advertir, nós temos que fazer para que a pessoa ela possa largar o pecado. Dentro dessa visão que a maioria dos problemas ocorrem devido às consequências dos pecados, todas as vezes que uma pessoa nos pedir um conselho, nós temos que olhar para a pessoa com essa perspectiva, tentar identificar se a pessoa pecou ou não. É claro, evidente que nós devemos analisar todos os fatos para ver se a pessoa está passando por um problema orgânico ou não. Enfim, fazendo essa análise, nós vamos tentar identificar onde a pessoa está errando para que nós possamos exortar, com certeza com amor. Mas, enfim, esse primeiro tipo
de aconselhamento noutetico, nós temos que ter essa visão de aconselhar e estarmos prontos para admoestar, advertir, exortar a pessoa. O segundo tipo de aconselhamento é chamado de paraclético. Está aqui o termo. Nesse segundo tipo de aconselhamento, o conselheiro ele deve levar em conta que as pessoas podem procurá-lo para se consolar ou procurá-lo como um apoio. E nós precisamos identificar isso. Porque na realidade, o conselheiro ele vai ser usado pelo Espírito Santo para consolar a pessoa em meio às situações adversas da vida. Por exemplo, possa ser que a pessoa procure o conselheiro em meio à perda de um ente querido, e etc. O conselheiro precisa estar pronto, além dele advertir, exortar, conforme nós falamos aqui sobre o primeiro tipo de aconselhamento. Ele também precisa estar pronto para consolar a pessoa. Vamos ao terceiro tipo de aconselhamento. Conforme o escritor nomeou aqui, de jodegútica. Esse tipo de aconselhamento é quando nós temos que ajudar a pessoa a tomar decisões. É conhecido também como guia. Leia aí na apostila para que os irmãos possam entender melhor. Viu? Então é quando nós somos usados pelo Espírito Santo para orientar a pessoa. É claro, evidente que essa orientação deve ser com base na palavra de Deus. O mesmo eu posso falar, só para ressaltar aqui, dos demais tipos de aconselhamento. Nós devemos sempre usar a palavra do Senhor Deus. Se nós vamos exortar, advertir a pessoa, tem que ser com base na palavra de Deus. O mesmo eu posso falar sobre aconselhar, ou melhor, apoiar a pessoa, consolar, tem que ser com base na palavra de Deus. Por isso que o conselheiro precisa ter uma vida de separação, para quando for preciso ajudar a pessoa a tomar uma decisão, o conselheiro precisa estar pronto, precisa ser conhecedor da palavra para que ele possa aconselhar dentro do querer e da vontade de Deus, na direção do Espírito Santo de Deus. Então é isso aí. Olha, exorte, console, ou seja o guia de alguém. Talvez você possa falar assim, mas eu não tenho condições. Mas o Espírito Santo de Deus te capacita para que você possa fazer a diferença na vida de alguém.
Vamos para a página 28. Vamos tratar aqui na página 28 de um assunto muito delicado. A Bíblia ante a psicologia. Poderíamos colocar um outro título: a Bíblia versus a psicologia. Bíblia versus psicologia. Diz assim: por que falar sobre a Bíblia e a psicologia em curso de aconselhamento cristão? Porque esta disciplina está cada vez mais inundando nosso contexto. Cada vez mais é frequente ver os irmãos em Cristo recorrendo aos conselhos dos psicoterapeutas em detrimento dos pastores ou outros cristãos. Vemos aqui o outro tópico, o A. Vamos ler mais um pouco para que depois eu possa comentar. Considerando-se que os conhecimentos teológicos e as escrituras não são suficientes para atender os diversos problemas que se apresentam na vida diária, já que alguns são muito profundos, e nisto as escrituras ficam curtas. E seria muito simplista resolvê-lo dessa maneira. Diz mais: muitos pastores hoje se sentem incapacitados para dar conselhos em muitas áreas da vida das pessoas. Olha que interessante. É um assunto delicado, mas de extrema importância comentarmos sobre a Bíblia versus teologia. De grande importância para que nós possamos entender. Conforme eu falei, é um assunto muito delicado. No meu ponto de vista, temos que tratar esse assunto com muito cuidado, pois pode parecer que nós não valorizamos os psicólogos e todos os profissionais que atuam nessa área. Muito pelo contrário, valorizamos sim, até porque que muitos psicólogos, psicanalistas, são servos de Deus. Porém, nós não podemos desvalorizar a palavra de Deus, pois ela está acima de tudo e de todos. Então, os psicólogos e os psicanalistas precisam usar a palavra de Deus de forma implícita. Eu sei que não é ético, porém, se ele for servo de Deus, ele deve usar a palavra de Deus. Por quê? É na palavra de Deus que nós encontramos resposta para a alma em aflito. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Então, no meu ver, os psicólogos, os psicanalistas, eles deveriam usar a palavra de Deus para orientar a pessoa. É claro, evidente, sendo esses servos de Deus. A verdade é, se o psicólogo ou o psicanalista não for servo de Deus, ele não contribuirá para a mudança na vida da pessoa. O melhor que eles podem fazer é fazer a pessoa descarregar os problemas. Porque normalmente é isso que acontece quando a pessoa conversa com alguém, a pessoa consegue descarregar o problema. Mas quando a pessoa sai do consultório, a pessoa volta a viver os mesmos problemas.
eu particularmente sempre indicava os membros para se consultar com um psicólogo ou psicanalista. Até que um dia, conversando com um psicólogo, ele me falou que o tratamento que ele fornece é para tratar o espiritual, tratar a alma da pessoa. E eu travei, eu falei, mas como eu vou enviar um membro para tratar o espiritual com uma pessoa carnal? E a partir daquele dia ali, eu passei a não encaminhar mais os membros para se tratar com um psicólogo ou com um psicanalista. Porque o que está acontecendo hoje é que, principalmente os psicólogos e psicanalistas evangélicos, estão substituindo a palavra por técnicas. Então, isso é muito perigoso. A palavra de Deus, ela está acima de tudo e de todos, e ela tem resposta para tudo. Vamos para a página 30. Aqui. Vamos ler o B. Diz assim: vê-se claramente que a disciplina de psicologia como um aliado ao ministério. Inclusive, poderíamos dizer que se põe a psicologia ao lado das escrituras, dando a entender que as verdades da psicologia complementam as verdades das escrituras. O C, o objetivo, deixa eu mudar aqui, para quem não tiver o livro, ler juntamente comigo. O C, o objetivo de estudo da psicologia. A palavra psicologia, etimologicamente, significa estudo ou tratado da alma. Curiosamente, segundo o dicionário da Real Academia Espanhola, a psicologia é uma parte da filosofia que trata da alma, suas faculdades e suas operações. Viu que é interessante? Então é bom entendermos os psicanalistas, os psicólogos e todos os profissionais que atuam nessa área, na realidade eles tratam da alma da pessoa. Então eu pensei comigo, por que enviar um membro para ser tratado por uma pessoa carnal? Porque muitos psicólogos que eu conheço não são evangélicos. Eu não estou dizendo que eles não tenham autoridade de Deus para atuarem. Eu estou dizendo que nós temos que ter cuidado, senão nós vamos achar que os psicólogos ou as técnicas que os psicólogos e os psicanalistas utilizam estão acima da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que saber identificar os problemas que as pessoas estão passando. São de cunho orgânico ou não orgânico? São problemas orgânicos ou não? Se não forem problemas orgânicos, são problemas espirituais. Então, automaticamente, o conselheiro e os pastores quem devem atuarem nessa área. Como nós acabamos de ver com essas duas leituras que nós fizemos, desses dois tópicos, a técnica da psicologia e da psicanálise, cada dia estão invadindo os altares. E o pior, eles estão usando o conhecimento da psicologia e da psicanálise para apregoar a sacrossanta palavra do Eterno. Na realidade, eles colocam a palavra
de Deus de lado, ou utilizam as técnicas da psicologia e psicanálise para complementar a palavra de Deus. E a palavra de Deus não precisa ser complementada com nada. Ela é completa em si, ela fala de tudo. E qual é o resultado disso? Nós vemos nos últimos dias muitas mensagens de autoajuda, mensagem motivacional. Dificilmente nós conseguimos ouvir uma mensagem que fale da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós vemos muitas mensagens, pelo menos eu, sempre que eu ligo a TV, o que mais eu vejo são mensagens motivacionais. Dificilmente eu ouço uma mensagem sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas enfim, para que não fique uma má impressão a despeito dos profissionais que atuam nessa área, vamos ler a página 32, letra D, que vai falar sobre a graça comum e as contribuições humanas. A graça comum, ou a gratia communis, é aquela que se estende a todos os homens, em contraste da graça salvadora, ou a gratia particulares, que se limita aos eleitos. Por meio da gratia communis, podemos aceitar o que muitos teóricos não regenerados têm produzido. Entenda bem, muitos teóricos não regenerados têm reproduzido. Ainda que não tenha sido produzido por crentes, nem sido dedicado de forma consciente para a glória de Deus. Deus, em sua obra de graça comum neste mundo, os tem capacitado para fazer contribuições valiosas para a cultura e para a edificação da igreja. Se algo é verdade de Deus. João Calvino, um dos grandes reformadores do século XVI, nos diz que toda verdade vem de Deus. Consequentemente, se os homens perversos têm dito algo que seja certo e justo, não devemos rechaçá-lo, porque vem de Deus. Quando lemos os autores pagãos, vemos neles esta admirável luz da verdade que resplandece em seus escritos. Isso deve servir de testemunho de que o conhecimento humano, por mais que seja caído e degenerado de sua integridade e perfeição, entretanto, não deixa de estar adornado e ainda enriquecido de dons de Deus. Então, conforme eu falei anteriormente, nós não somos contra os psicólogos e os psicanalistas, de jeito nenhum. Em Romanos, capítulo 13, versículo 1, vai falar que toda autoridade foi constituída por Deus. E se nós nos levantarmos contra uma autoridade, nós estaremos nos levantando contra o próprio Deus e atraindo para si condenação. Então nós precisamos entender que, de uma certa forma, eles contribuem para o bem da humanidade, porque o que vem de bom deles, por mais que eles não sejam servos de Deus e por mais que eles sejam espíritas, enfim, se há alguma coisa de bom neles, se há um conselho bom vindo deles, na realidade, foi Deus quem concedeu esse dom para eles. Abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e o versículo 22. Vamos ler.
mas põe à prova todas as coisas e fique com o que é bom e afaste-se de toda forma de mal. Em outras palavras, nós devemos ouvir de tudo e reter o que é bom. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos ter cuidado. Não importa quem esteja falando, se estiver falando uma verdade, essa verdade vem de Deus. Olha outro detalhe muito importante. Quando rejeitamos um dom, estamos rejeitando o próprio Espírito Santo. Lendo no livro, nós vamos ver que, através da psicologia, aqui vai falar, os irmãos podem acompanhar aí. Enfim, através da psicologia evolutiva, conseguimos compreender de melhor maneira o desenvolvimento do ser humano para poder atender às suas necessidades desde a sua infância até a velhice. Foi através da psicologia. Outro exemplo. Foi descoberto através da psicologia diversos estilos de aprendizagem. Enfim, foi Deus quem deu sabedoria ao homem. Logo, não podemos rejeitá-lo. Quando nós rejeitamos a sabedoria do homem, seja lá quem for, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Porém, antes de eu procurar um psicólogo, eu devo buscar ajuda com a pessoa do Espírito Santo e nas Escrituras Sagradas. Ou então, eu devo procurar o pastor, eu devo procurar um conselheiro, um homem de Deus, para que eu possa, quem sabe, ser exortado ou ser consolado, ou receber uma direção. Antes de eu procurar um psicanalista, um psicólogo, eu vou orar, eu vou ler a palavra, enfim, eu vou buscar ajuda em Deus para depois, então, procurar. E eu tenho certeza que não vai ser preciso procurar um psicólogo ou um psicanalista. Eu tenho um testemunho muito bacana, eu acredito que alguns alunos já conheçam. A minha mãe, ela teve o filho arrancado dela brutamente. O filho dela foi assassinado. Hoje a minha mãe, ela está com 74 anos. Olha, é uma mulher guerreira, uma mulher que sempre está fazendo a obra de Deus. Oh, meu Deus, essa mulher, ela deveria carregar, sabe, amarras do passado até hoje, e simplesmente ela é uma mulher feliz. Sabe por quê? Foi o Espírito Santo quem tratou dela. Ela não foi para psicólogo, se tratar no psicólogo ou com psicanalista. O Espírito Santo de Deus limpou o coração dela e hoje ela já não tem mais peso nenhum no coração. Vamos para a página 34 e vamos ler parte do texto ou dos textos da letra E, F e G. E depois eu faço um comentário. Diz assim: como crentes, temos diversos problemas com a psicologia quando queremos tomá-la em sentido prescritivo. Isto é, quando falamos de psicologia, ou melhor, psicoterapia, já que, como mencionei em parágrafos anteriores, a única fonte que pode prescrever a conduta humana e conduzi-las são as Escrituras Sagradas. Inclusive, posso afirmar, em base, que os psicoterapeutas estão invadindo
um terreno que corresponde aos pastores e conselheiros bíblicos. Antes dizia que se algo é verdade de Deus, mas com isso quero dizer que realmente é verdade. A psicoterapia não é uma ciência exata. Existem dezenas de posições teóricas. Posso citar algumas. Então, uma das razões para nós não nos afirmarmos apenas com os conselhos de um psicólogo ou de um psicanalista se encontra aqui no final do texto que nós lemos, que há grande discrepância na psicoterapia, ou seja, não é uma ciência exata. E a palavra de Deus, ela sim, é uma ciência exata. Vamos ler parte do texto da letra F, para que depois eu possa comentar. Com isto me refiro aos que apresentam como verdade sua própria postura, e inclusive como se fosse a única e exclusiva. Existem diversos sistemas psicológicos, psicanálise, condutismo, terapia centrada nas pessoas, análise tradicional, terapia racional, emotiva, direcional e um punhado mais de sistema. Olha como é confuso. Vamos ler parte do texto da letra G. Muitos pecados são chamados de enfermidades ou resultado do contexto, tirando a responsabilidade pessoal do homem ante estas condutas pecaminosas e, portanto, privando as pessoas de uma solução verdadeira e pronta desde a sua perspectiva divina. Depois dessa leitura, podemos afirmar que, de fato, o tratamento da alma é uma área dos conselheiros e dos pastores, conselheiros bíblicos, viu? E também que a psicoterapia não é uma ciência exata, conforme nós lemos no livro, ou seja, se trata de teorias, ou seja, elas se divergem. Além disso, a psicoterapia é determinista quando chama muitos pecados como de enfermidade ou resultado do contexto, tirando a responsabilidade do homem, ou seja, acaba vitimando o homem. E nós já estudamos e vimos que a maioria dos problemas enfrentados pelo homem são consequências dos pecados. Meus queridos irmãos, nós vamos parar por aqui, mas nós podemos dizer que aprendemos até aqui que a Bíblia, de fato, ela tem resposta para tudo. Por isso devemos meditar nas Escrituras sagradas dia e noite, para que possamos resolver os problemas que nos cercam e ainda ajudar outras pessoas. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente.